Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem-vindo à Semana Universitária da Universidade Estadual do Ceará, através do nosso mini curso Abertura de MEI. É com grata satisfação que, em meu nome, Plácido, em nome de Mariane, em nome de Edmar, em nome de Larissa, eles também vão se apresentar. A gente recebe de braços abertos cada um de vocês. Entendam, e para os que me conhecem, né, nós fazemos parte do corpo efetivo, do corpo docente efetivo do curso de contabilidade. Para os que me conhecem, entendam que viver a universidade é justamente fazer o que vocês estão fazendo, é justamente participar das mais variadas formas, nos mais variados momentos. E a Semana Universitária da nossa universidade é um dos maiores eventos promovidos pela nossa universidade. E é um dos maiores eventos científicos do Norte e Nordeste. Então, para que vocês tenham essa dimensão, vocês estão vivendo, vocês estão em loco participando desse tipo de proposta, desse tipo de grandiosidade. E aqui, ao longo dessa terça, dessa quarta e dessa quinta, nós vamos nos encontrar de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito aplicada, para falar a respeito desse conteúdo que é extremamente importante para a economia brasileira, para a geração do trabalho e da renda, para o estímulo da ação empreendedora e para a formalização dos negócios no nosso país. Nós vamos tratar de um assunto que, às vezes, não é percebido na grandiosidade, porque o MEI seria, fazendo uma analogia com o corpo humano, a célula mais simples do mundo corporativo, mas de uma pujança, de uma capilaridade, de uma permeabilidade enorme nas mais variadas áreas, nos mais variados segmentos que, enquanto MEI, você pode atuar. E dentro dessa proposta, nós procuramos preparar um conteúdo que trate de uma maneira muito clara duas grandes perspectivas que se irmanam. Os que me conhecem sabem que eu gosto muito de tratar dessa forma. A perspectiva conceitual e a perspectiva aplicada. Por que é que isso é importante que cada um de vocês reflitam? Porque o mundo do empreendedorismo, o mundo do corporatismo, às vezes é tão ágil, às vezes é tão rápido, às vezes é tão célere, que as pessoas pensam, muitas vezes, que é só ter muita disciplina, muita garra, muita determinação, que o restante se resolve correndo atrás. Bem, isso é muito importante, sim, mas nós precisamos ter conteúdo, nós precisamos ter fundamento, nós precisamos ter boas práticas, nós precisamos ter anteparo legal para que sempre quando nós formos atuar, a gente atue da melhor forma possível. E foi nessa dimensão, conceitos, fundamento legal e aplicabilidade que nós montamos esse mini curso. De tal forma que, ao longo desses 3 dias, nós vamos trazer um elenco de conteúdos, os mais diversos possíveis, para que a gente percorra esse percurso da melhor forma possível. Mas para os que me conhecem, também sabem que eu gosto de lembrar que o ambiente de sala de aula, e nós estamos aqui remotamente no Meet, numa sala de aula, o ambiente de sala de aula é um ambiente da coletividade. É um ambiente onde a construção, por mais iluminado que o Edmar esteja, por mais iluminado que a Larissa esteja, por mais iluminado que a Iane esteja, por mais iluminado que a Mariane esteja, a verdadeira construção que deve ser feita, que pode ser feita, ela só chega potencializada, ela só chega à plenitude se houver a participação de uma forma muito bem engajada de cada um de vocês. Lógico que, como nós somos quase 100, essa mediação de participar, de opinar, vai ter que ser, de certa forma, mediada, comedida, para que todos tenham a oportunidade de falar, mas para que um não atropele a fala dos outros. A princípio,
nós vamos deixar os microfones todos bloqueados, e a partir do momento que os conteúdos forem sendo tratados, a gente vai mediando isso, quer seja respondendo as perguntas que, porventura, vocês possam ou queiram fazer pelo chat, ou de viva voz. Dito isso, eu desejo, de forma muito comprometida, que todos aproveitem da melhor forma possível, né? Foi com muito zelo, como nós dissemos, que nós preparamos esse minicurso, esse conteúdo, da forma mais aplicada e da forma mais direcionada possível. Dito isso, eu vou passar a palavra para os outros ministrantes e os outros participantes que vão tratar e vão se apresentar também. E, para finalizar, essa iniciativa é uma iniciativa do curso de contabilidade da Universidade Estadual do Ceará e uma iniciativa do Núcleo de Apoio Contábil Fiscal da nossa universidade. Para finalizar minha fala, eu quero que os que já conhecem, eu vou dar uma reforçada, os que não conhecem, o curso de contabilidade tem dentro da sua estrutura um núcleo de ação extensionista voltado ao atendimento e o apoio contábil fiscal do MEI, do microempreendedor, do pequeno empreendedor. E dentro das várias atividades que nós estamos elaborando, as atividades de elaborar cursos, elaborar trabalhos científicos, elaborar pesquisas científicas, faz parte do nosso dia a dia. Por isso que esse curso foi mentalizado ao longo de pelo menos os últimos 2 meses de muito estudo, de muita prospecção. Então, sejam bem-vindos, recebam um abraço fraternal da maneira mais especial possível. E agora, percorrendo a ordem dos que vão falar, eu gostaria de chamar para se apresentar também Edmar, depois Larissa, depois Mariane. Boa noite a todos. Meu nome é Edmar Freire, eu sou do curso de Ciências Contábeis, e também monitor lá do NAF, e estamos muito felizes por estar ministrando esse minicurso, né? E a quantidade de pessoas, até a gente se surpreendeu, mas é um assunto muito cotidiano e que também traz assim, muita perspectiva para o pessoal que está iniciando, principalmente na academia, e depois de uma jornada de trabalho. E espero que a gente consiga atingir todos os objetivos no curso. Trabalhamos muito, tentamos chegar assim num nível bem legal, e vamos tentar ministrar esse curso da melhor forma, e com a ajuda dos professores, a gente já preparou esse curso para concluir com êxito. Obrigado. Boa noite, meu nome é Larissa, nós somos estudantes do 2º semestre de Ciências Contábeis, e desde quando a gente iniciou no NAF, a gente teve esse projeto de poder contribuir melhor para o microempreendedor individual. E aí, a partir daí, a gente conversou, tivemos muitas discussões acerca de fazer um mini curso justamente para esclarecer essas dúvidas que a gente já traz no nosso Instagram. E foi com muito zelo, muito cuidado que a gente organizou todos os tópicos que vão ser abordados aqui. E é isso, espero que gostem. Boa noite, meu nome é Mariane, eu também estou no 2º semestre, né? Nós 3 somos do 2º semestre, fazemos parte do NAF, e como os meus amigos já falaram, tudo foi produzido com muito zelo, para vocês aprenderem da melhor forma, a gente conseguir passar o conteúdo e vocês aprenderem, e espero que vocês gostem do curso e que seja muito enriquecedor para vocês. Bem, professor Iane está presente, porque professor Iane é multidimensional, multidisciplinar, multi. Ela está se desdobrando em 2 minicursos. Professor Iane está presente? Não está aparecendo aqui na minha tela. Professor Iane? Está presente?
Acho que Acredito que não, professor. ao longo, quando ela está concomitantemente em 2 minicursos, ao longo do transcorrer do dia de hoje, se ela aparecer, ela também dá um alô para cada um de vocês. Bem, dito isso, vamos iniciar, né? Vamos iniciar. Nós dividimos em os 3 dias. Hoje nós vamos ser brindados pelas falas do Edmar Freire e da Larissa Barros, e a mediação da Mariane e minha sempre quando for necessário e quando for cabível, pessoal. Pode começar, Edmar. Mãos à obra. Bem, gente, boa noite novamente. Estamos aqui para ministrar um curso sobre o MEI. Tá? Como o professor já falou, nós dividimos o curso nos 3 dias, né? E hoje nós vamos falar um pouco da história, né, da criação do MEI, da história, da importância, né, econômica do MEI, e vamos mostrar alguns dados estatísticos, né, e o caminho do MEI, né, o percorrido pelo MEI na economia do Brasil, desde quando foi criado, né, lá em 2008, até hoje. Né? Então, nós vamos fazer um compartilhamento, tá, e vamos seguindo o nosso roteiro aqui, a gente vai discutindo os assuntos no decorrer do compartilhamento. Todos estão vendo a tela? Tranquilo, Sim. Edmar. Só tira o ícone aqui, ocultar. Ocultar. Pronto. Ok, Show de obrigado, bola, meu irmão. professor. Bom, gente, vamos iniciar falando um pouco da criação, da lei que criou o MEI. Né? O MEI ele foi criado, na verdade, em 2008, mas um pouco antes disso, em 2006, nós tivemos a criação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que foi exatamente a partir daí que a Lei Complementar número 128, de 2008, criou, né, a pessoa jurídica chamada MEI. Né? E, a partir daí, né, foram sendo criadas algumas outras leis complementares para começar a ajudar, a simplificar, né, exatamente o trato com o MEI. Né? Então, a partir de 2006, a Lei Geral, 2008, a criação do MEI. Né? Em 2009, o MEI começou efetivamente a funcionar, apesar da lei ter sido de 2008, mas só começou a funcionar, formalização, criação de algumas empresas no MEI, a partir de 2009. Né? Em 2011, né, inclusive eles começaram com um faturamento de 36 mil, que era um faturamento pequeno, e a partir daí começou a melhorar esse faturamento, a criar um faturamento maior, exatamente para estender, para captar mais gente para esse tipo de empresa, né? Que foi criado exatamente para simplificar a vida do microempresário. Né? Então, em 2011, passou de 36 mil para 60 mil. Em 2016, ele passou para 81 mil, né? E eu queria só fazer também um registro, né, que em 2019 também foi criado um decreto, que esse decreto é importante, porque foi criado um comitê de gestão somente para tentar melhorar ainda mais, simplificar ainda mais, né, o registro e a legalização do MEI, né, que é o microempreendedor individual. Né? E com isso, a ideia principal era exatamente tirar da informalidade, né, todo esse contingente de empreendedores, de pessoas que trabalhavam em casa, autônomos, e
pegar esse pessoal e regularizar todo mundo. Ganhava tanto a pessoa, como também ganhava o Estado, que aí começava a contribuir, né, com relação a imposto e tudo. Existe um detalhe importante que, além da simplificação e além do negócio em si, né, muita gente também se cadastrou, se formalizou, né, no meio, pensando também na aposentadoria, porque era tão simples, era simplificado você contribuir para o INSS, que muita gente se formalizou também pensando nisso, né, que era uma forma simples também de já garantir a aposentadoria. Né? Então, assim, pois não, professor? Deixa eu só complementar. Bacana todas essas informações que Edmar está trazendo, né, mostram esse contexto introdutório da questão do microempreendedor individual, mas eu gosto sempre também de agregar, para dar mais subsídio ao que Edmar já trouxe, a perspectiva macroeconômica e a perspectiva de políticas públicas e de ação de governos em direção a determinadas situações. Imagine, pessoal, que muitas vezes a gente acha que, e a gente ouve muito, né? A gente acha que formalizar o negócio é muito complicado, é sem sentido, se a gente formalizar, a gente quebra, mas a gente não repara que a formalização é uma estratégia de pertença, é uma estratégia de encaminhamentos mais sólidos. Quando se pensou tudo isso, os governos que penalizaram esse subsídio legal, eles fizeram justamente o entendimento de querer conhecer o Brasil sob o ponto de vista do empreendedorismo. Às vezes, o nosso país é tão grande, tão grande, tão grande, tão diverso, que se a gente não formalizar, se a gente não sistematizar, se a gente não criar mecanismos de pertença, nós não sabemos quem nós somos enquanto brasilidade, enquanto economia, enquanto pujança, enquanto diversidade. É muito importante que a gente perceba que essa evolução formal e legal passa por essa busca. E nós, enquanto acadêmicos, e nós, enquanto estudantes dos vários cursos, e nós, enquanto, talvez, até microempreendedores individuais ou empreendedores, temos que ter essa consciência, muito bem trazida nesse primeiro momento, historiada pelo Edmar. Era nesse contexto que a gente tem que se posicionar sempre, entendendo questões macroeconômicas, questões de política pública, questões de fomento, questões de profissionalização, questões de trabalho e de emprego. Tudo isso vai vir a reboque nas discussões que nós formos trazendo ao longo dos dias. Edmar, bacana, começou muito, muito bem, Edmar, show de bola, vamos lá? Vamos lá, continuando. Então, agora nós vamos entender exatamente o que é o MEI. O que é que significa o MEI? O MEI é o microempreendedor individual, ou seja, é um profissional autônomo. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa que seja autônomo e que se formalize, ele pode ser um MEI. Né? Quando você se cadastra no MEI, quando você se formaliza, você ganha um CNPJ, você passa a ser uma empresa, uma personalidade jurídica, né? E aí, com esse CNPJ, você começa a ter certas facilidades no mercado. Por exemplo, a empresa ela tem mais facilidade de abrir conta bancária, ela tem mais facilidade, por exemplo, de conseguir empréstimos e financiamentos, né? Começa a poder emitir notas fiscais, algumas empresas exigem, o próprio, quando você tem algum relacionamento comercial com o governo, é obrigatório também, quando você tem que fazer alguma coisa para a pessoa jurídica, é obrigatório ter a nota fiscal. Então, tem todos esses benefícios. É óbvio que você também vai ter obrigações, vai ter alguns direitos, né? Mas o MEI é um modelo empresarial simplificado,
né, ela é a forma mais rápida, né, de abrir um negócio. Né? É uma das naturezas jurídicas com menor grau de burocratização. Ela tanto é desburocratizada na hora de formalizar, como na hora de você prestar conta com o fisco. Né? Eu sei muito bem que muitas pessoas, até, por exemplo, quando vão abrir uma empresa, ou quando pensam de abrir uma empresa, a primeira coisa que pensa é exatamente isso. Poxa, quanto é que eu vou pagar de imposto? Eu nunca sei. Até porque a nossa lei realmente ela assim, muda muito rapidamente. Então, nesse mês você paga uma coisa, no próximo mês você pode ter um novo imposto, então complica muito. No caso do Simples, no caso do MEI, ele é assim, muito tranquilo com relação a isso. Muitas vezes são valores fixos que você já sabe exatamente o que é que você vai pagar mês a mês. E foi por isso que o MEI foi criado, para tirar da informalidade, né, profissionais autônomos, né, e pequenos empreendedores. Né? E aí, quem é o microempreendedor individual? Pode ser um açougueiro, pode ser uma cabeleireira, um chaveiro, uma doceira, um eletricista, né? Uma manicure, um motoboy, um pintor, pode ser qualquer uma, entre inúmeras categorias que tem, que no momento posterior nós vamos tratar dessa relação, né? E que podem, de forma se regularizar, né? E ter direitos, inclusive, como eu já citei antes, a direitos previdenciários, a previdência social. Né? O MEI ele está enquadrado no Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime de tributação, né, criado especialmente para micro e pequenas empresas, não é exclusivo do MEI, mas para pequenas e microempresas, a fim de reduzir a carga tributária. O Simples Nacional foi criado exatamente para isso, né, para simplificar essa retenção de impostos, né, reduzir a carga tributária. Né? E também o MEI, ele é no CIMEI. O que é o CIMEI? É exatamente o sistema que faz o recolhimento do Simples. Né? Ele faz o recolhimento do Simples. Pois não, professor? Desculpa mais uma vez. Felipe levantou a mão dizendo que tem uma dúvida. Vamos ouvir o Felipe aí primeiro. Vamos mediando as falas, mas Felipe levantou a mão, vamos ver aí. Diga aí, Felipe, por favor, seja bem-vindo. Primeiramente, boa noite, Plácido, professor Plácido, boa noite, José Edmar, boa noite, meninas. Assim, minha dúvida seria com relação à criação do MEI. Ele foi criado justamente para atender uma necessidade de uma categoria dentro das micro e pequenas empresas antes dessa lei ser criada? Daí foi uma necessidade vista, ou foi criado mais nesse intuito de facilitar e promover que mais pessoas se formalizem, ou foram os dois? Olha só, eu vou falar e a Edmar também fala. Toda vida, quando você pensa uma legislação de âmbito nacional, Felipe, a gente acaba atingindo, tendo objetivos principais, mas acaba atingindo vários outros objetivos que eu vou chamar de satélites, né? Então, quando você pega um pouco a história do próprio fomento do empreendedorismo, do microempreendedor individual, residia no bojo tudo isso, né? Uma necessidade de fomentar, uma necessidade de conhecer esse indivíduo que até então estava na informalidade. Qual é a sua idade, Felipe? Só para que a gente tenha ideia aqui. 19 anos. 19 anos. Bem, na época que começou a se falar de empreendedorismo, de microempreendedorismo, era muito comum nós ouvirmos que para cada real produzido formalmente no nosso país, tinha e alguns estudiosos diziam que tinham até 2 que eram produzidos informalmente. Quando você ainda não era nascido, 20, 25 anos, a realidade informal da nossa economia ainda era muito grande. A realidade do caixa 2 das nossas empresas ainda era muito grande. Então, o legislador, os governos, os fiscos,
os ministérios de fomento, quando pensam legislações, eles pensam para atingir todos esses objetivos. Na história, é muito claro que era isso, né? Saber trazer para a formalidade essa massa de empreendedores que sabia que existia, mas não se tinha a dimensão exata, né? E trazendo para a formalidade, poder fomentar uma série de questões que a Edmar já começou a dizer, sob o ponto de vista de treinamento, sob o ponto de vista de linha de crédito, sob o ponto de vista de acesso ao sistema financeiro, sob o ponto de vista de criatividade, boas práticas, inovação, todo esse bojo, viu, Felipe? É massa pensar macroeconomicamente, é massa pensar políticas de governo justamente por conta desse detalhe, né? Porque é uma amplitude muito maior. Então, foram todos esses objetivos, né? Mas o principal era tirar da escuridão e formalizar esse calhamaço de empreendedores que se sabia que existia, mas não se tinha a dimensão mais exata de como é que era. Edmar? Na verdade, assim, já foi dito pelo professor, a maioria das razões, mas, assim, nós entendemos também exatamente isso, quando se cria isso e se pensa no macro, né, é óbvio que os governos também estão pensando em arrecadação. Você está entendendo? Então, tirar aquele pessoal da escuridão e trazer para a legalidade, ele, obviamente, além de estar dando oportunidade para aquele pessoal, ele também está, o próprio governo está ganhando com arrecadação. Então, por mais que tenha outros benefícios, então, por exemplo, só dando o exemplo da Previdência, né? Na hora que você é um MEI, que você contribui para o INSS, você está começando a criar o seu caixa para o futuro, o que já vai diminuir um pouco a carga do próprio governo não ter que, por exemplo, ter alguns benefícios de pessoas que não contribuíram. Então, assim, nós pensamos também que ocorreu isso também, essa contrapartida do governo também imaginando, né, nesse sentido de uma arrecadação, além de tudo que o professor já falou, né? Podemos continuar? Se sentiu contemplado, Felipe? Esclareceu? Perfeitamente, professor. Obrigado, José Edmar. Nada, Felipe. Continuando. Bom, como eu só retomando, a gente tinha falado aqui que o MEI estava enquadrado no Simples Nacional e que o CIMEI é o sistema que faz o recolhimento desses impostos, né? E uma coisa importante do MEI é que ele é isento de impostos federais. Por exemplo, o MEI ele não precisa recolher PIS, CONFINS, IPI. Então, todos esses impostos federais, ele é isento, né? Essa pessoa jurídica não precisa recolher esses impostos federais, né? E, obviamente, quando você se torna MEI, você traz várias simplificações que ajudam no dia a dia do seu negócio, né? Mas exige também cumprir algumas obrigações que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, né? Vamos falar um pouquinho agora da importância econômica do MEI, né? Lá aí no slide, vocês já podem ver que em 2020 foram criadas no Brasil aproximadamente um pouco mais de 3,3 milhões de empresas em 2020, tá? Mais de 2,6 milhões são MEI, né? Esse número representa 78% das empresas criadas, aproximadamente 78%, né? E que também representa um aumento de 8,4% em comparação a 2019, o que é um fato interessante, assim que depois eu vou tentar explicar um pouquinho, apesar de ser num ano de pandemia, né, que foi o auge da pandemia 2020, nós tivemos esse crescimento, né? E hoje no Brasil nós temos 11,3 milhões de MEIs ativos, né? Significa dizer que em pouco mais de uma década, né, né, o MEI passou de uma simples lei complementar para o porte de empresa mais comum no Brasil. Então, hoje,
as empresas são criadas, 70%, 80% de todas as empresas criadas no ano são MEI, né? Então, foi um crescimento assim muito grande, né? E, de acordo com uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, né, que o SEBRAE é exatamente assim, o órgão que ajuda mais esses micro, pequenos, MEI, é o órgão que auxilia esse povo todo, foi a maior adesão dos últimos 5 anos, em 2020. Quer dizer, mesmo no ano de pandemia, foi a maior adesão que ocorreu ao Simples, ao MEI, nos últimos 5 anos. Né? Edmar, pois não, professor. olha só, pessoal. Olha como os dados que Edmar está trazendo são muito impactantes, viu? São muito impactantes. 11 milhões e 300 mil MEIs ativos representam pelo menos 11 milhões e 300 mil empreendedores. Quando a gente joga para os outros números, né? Números de assim, pessoas desempregadas, pessoas com relações de trabalho vulnerabilizadas, a gente vê que essa iniciativa foi uma iniciativa buscada. Foi uma iniciativa, como muito bem lembrou, em pleno momento pandêmico, que acabou aparecendo como a saída para muitos. Para muitos. E aí, olha só, em vez de dizer que muitas vezes os MEIs vivem uma realidade bem sofrida, e eu concordo, nós temos que entender que se não houvesse essa legislação, nem, entre aspas, tentar criar esperança, tentar buscar, sem esse fundamento legal, não teria acontecido. E olha só, eu gosto muito de fazer conta. Não sei se vocês gostam de fazer conta. Mas lá na frente, a gente vai ver algumas especificidades do MEI, né? E aí você imagina quantas pessoas a mais, diretamente, além desse microempreendedor, estão atrelados a esses 11 milhões e 300? Quantas pessoas indiretamente estão atreladas? Então, você vê um efeito multiplicador dessa ação empreendedora, né? Então, olha só, dado excelente, viu, Edmar? Cruzou e percebeu que no momento pandêmico, apesar de todas as dificuldades, foi um período onde houve um crescimento escalonado considerável, talvez como busca, como forma aguerrida que o brasileiro de querer correr atrás da sua dignidade. Muito bacana, viu, Edmar? Podemos continuar, professor? Tranquilo. Bom, e pegando esses dados, né, como a gente já disse, o interessante de analisarmos isso é exatamente isso, é que em 2020, com a pandemia, com as restrições econômicas, né, restrição social, de liberdade, no sentido literal da palavra, de você não poder sair de casa, de empresas fechando portas. Então, foi o maior crescimento de adesões nos últimos 5 anos. E aí, com essa análise, a gente chega a pelo menos 2 conclusões. Né? A primeira é que é uma óbvia ligação, né, entre as demissões causadas pela pandemia, né, e esse aumento de formalizações. Né? Isso é uma conclusão que a gente chega. Né? E a segunda é que o empreendedorismo, através da adesão do MEI, torna-se exatamente, como o professor disse, uma válvula de escape, né, de milhões de desempregados, né, que nós já tínhamos e que houve um crescimento muito grande por conta da pandemia. Né? Mas, assim, a criação do MEI, ela abriu espaços, né, para novas discussões, para uma série de posições, né, em relação a regime de contratação, a empregabilidade, a constituição e manutenção de empresas, mecanismos de crédito e microcrédito. Então, tudo isso foi a partir da criação do MEI
todas essas discussões começaram a vir à tona, né, e começaram a ser melhoradas para que esse empreendedor, aquele autônomo, fosse tirado da marginalidade e colocado dentro de um conceito melhor, né, de formalização, com CNPJ, e ter acesso a várias coisas que uma empresa dispõe, né? E foi exatamente esses dois motivos, praticidade e recolhimento de impostos, que são as razões mais comuns de se decidir para ser MEI. Então, praticidade e recolhimento de impostos. São pesquisas que são feitas e esses dois motivos são os dois principais para se decidir em ser MEI. Tá? Eu gostaria agora de fazer uma apresentação de alguns dados estatísticos. Tá? Eu vou, inclusive, depois pedir para a Mariane fazer a apresentação. Agora não, Mariane, eu só vou ler alguns dados aqui, não vai estar na tela, mas depois a gente faz a apresentação daqueles PDFs. Então, vamos lá. São dados interessantes. Por exemplo, a população negra adulta é a que mais sonha em ter seu próprio negócio. Né? E isso, segundo uma pesquisa também recente, de 2020, pesquisa recente de 2020, tá? Realizada pelo SEBRAE, em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, tá? Que é uma pesquisa chamada GEM, GEM. É uma sigla em inglês que, se não me engano, quer dizer Monitor Global de Empreendedorismo. Tá? É uma pesquisa mundial feita aqui no Brasil pelo SEBRAE e pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Então, 62% dos adultos pretos e pardos apresentam esse desejo. Né? E aí também a gente começa a ter algumas conclusões. Né? Provavelmente, assim, com certeza, a ausência maior de oportunidade de emprego, de renda para esse público negro, faz com que o empreendedorismo, por necessidade, seja mais forte entre eles. Né? É um dado que a gente tem que começar a pensar, né, para a gente começar, inclusive, a contornar esse tipo de coisa. Né? A outro dado, mais de 55% das mulheres empreendem por necessidade. Você, às vezes, não está nem preparado para o negócio, mas, por necessidade, você começa a querer se formalizar e empreender. 60% das mulheres empreendedoras atuam em apenas 6 atividades. 60% dizem, olha, as atividades são 400, 500. 60% das mulheres só atuam em apenas 6 atividades. Em contrapartida, já os homens, o número de atividades é mais do que o dobro. Né? Eles empreendem 14%. Né? E aí vem assim, é uma questão cultural, né, que ainda afeta muito o empreendedorismo feminino, né, e que, infelizmente, a nossa sociedade acaba colocando barreiras adicionais. Né? Mariane, eu vou tirar o meu compartilhamento. Eu gostaria que a Mariane... Não precisa tirar o seu não, Edmar. Não entendi, querida. Não precisa tirar o seu compartilhamento, eu compartilho por cima. Ok, obrigado, Mariana. Qual é a imagem? Não, você pode ir botando na sequência, não tem problema não. Bote essas que tem esse destaque mais amarelinho, as primeiras aí, que a gente vai discutindo. São dados interessantes para a gente só, um dado estatístico só para a gente ir discutindo. Pode colocar aqui você quiser aí. Tá dando para ver? Tá dando para visualizar? Compartilhamento? Sim.
Só um minuto. Mariana, essa tela é a maior que você consegue, não é isso? Sim, Edmar, é o maior. Eu vou desligar o meu microfone para não dar interferência aí no teu, quando tu for explicar, tá certo? Ok. Gente, na verdade, isso aqui são estatísticas. Esses dados, eles não são assim tão recentes agora, mas são assim de 2019. Mas você pode ver aqui estatística, por exemplo, o impacto do MEI na economia, tá entendendo? A letra realmente assim, é muito miudinha. Não sei se teria como a gente crescer um pouquinho. Isso, ótimo. Agora sobe um pouquinho só para a gente ver embaixo. Isso, muito bem. Então, por exemplo, o impacto da economia. Lembrando que esses dados são de 2019 do Sebrae, tá? Então, 78% da atividade do MEI é a única fonte de renda de 78% deles, do MEI, né? 28% tem na sua atividade como empreendedor a única renda de sua família, né? Coloca nesse gráfico aqui de pizza, por favor, Mariane. Isso. Pronto. Como o MEI pretende aprender? Isso aqui é a história dele, o que é que ele vai querer aprender, como vai querer aprender. 26% em termos de curso online, 39% cursos presenciais, né? E aí vai, 4% não tem interesse. Você vê que a maioria deles, né, esmagadora, eles pretendem ter algum curso, né? Começar a melhorar exatamente essa parte de conhecimento, né? Esse outro gráfico à direita. E o que motivou a formalização? Né? 33%. Deixa eu ver aqui quem realmente está ali. Tornaram-se empreendedores, né? Motivados pela necessidade de uma fonte de renda. Nós temos, inclusive, duas estatísticas, né, com relação a isso. E 32% tornaram-se empreendedores motivados pela vontade de serem independentes. Na verdade, essas duas elas se complementam. Se você for ver, 65% é aquela história de você ter uma fonte de renda e ser independente, o que nós chegamos praticamente na mesma coisa, né? Podemos passar para outra imagem, Mariana, por favor? O que é que o MEI quer aprender? Né? O que é que eles querem aprender? Olha aqui o primeiro, controle financeiro. Hoje nós temos um problema não só no MEI, mas na nossa vida também, de controlar financeiramente já é um problema. Então, quando se trata de empresa, então eles querem principalmente controles financeiros e orientação para o crédito, né? São lá os dois do topo, né? Propaganda e marketing e depois a melhoria de produtos e serviços. E aí vai. E aqui também, do lado, tem uma parte de inadimplente e adimplente, que são as parcelas. Isso. Né? 49% do mês já deixaram de pagar alguma guia do DAS. Inclusive, essa história de pagamento do DAS, do boleto, nós vamos ter essa partezinha um pouquinho mais para frente. Né? E olha esse dado como é importante. 82% não sabe as consequências de não pagar, do não pagamento. Ele não sabe nem o que é que vai acontecer, né? Se deixar de pagar. Né? A próxima, por favor, Mariana.
aqui é mais relacionado às mulheres. Aqui eu trouxe só para mostrar quais as atividades econômicas que tem, as mulheres mais empreendem, né? Se a gente for ver, tudo que é relacionado à moda, beleza, tanto na parte de criação, de indústria e tudo, sempre é a mulher. Então, você vê que são 90, 95, 94, maioria das atividades que a mulher empreende, dessas atividades, 95% são mulheres. Então, por exemplo, serviços, fabricação de artigo, 94, 95% são mulheres que empreendem. Tá? Podemos passar para o outro, Mariana. Essas aqui são as atividades mais frequentes entre os MEI, aquele que é mais procurado. Não é isso? Você vê que cabeleireiro, né, e comércio varejista de artigo de vestiário. Então, quer dizer, tanto a parte de beleza como de roupa, né, sempre são os mais procurados. É óbvio que aqui o percentual é pequeno, porque isso é dentro de um universo de 400, 500 atividades. Mas quando se fala nesse universo, 8% de cabeleireiro ou comércio de artigo de vestiário, isso é muita coisa, é muita gente empreendendo nesse segmento. Podemos passar para outra tela, para outro PDF. Na verdade, aqui é mais ou menos uma imagem também que corrobora com aquela outra imagem, né? Que é exatamente o que por que ele é MEI, por que ele decidiu ser MEI, né? Queria ser independente e precisava de uma fonte. São as duas disparadas, as duas razões, né? Que o autônomo, o empreendedor resolve fazer exatamente por essas duas razões, principalmente. Tá? Ainda tem alguma outra imagem? Essa daqui é interessante, eu trouxe exatamente para a gente ver. Essa daqui é a escolaridade. Tá? Sobe um pouquinho. Isso, mano. Tá. Se vocês perceberem, né, a escolaridade de médio técnico e médio completo, ela vem, no decorrer dos anos, ela vem diminuindo. E o pessoal de nível superior, incompleto ou mais, está começando a crescer. Significa que, hoje, para você ser empreendedor, para você ser MEI, você também tem que ter muito conhecimento, né? Para que você não vá somente até metade do caminho. Então, se você for ver esse gráfico, ele é importante por isso. Aquele pessoal que antigamente só tinha, infelizmente, o nível fundamental médio, tal, que criava o MEI, que se formalizava, hoje a coisa já está mudando. Você vê que o pessoal aqui de amarelinho, que é o nível superior, incompleto ou completo, eles vêm numa crescente muito grande. Né? Temos algum outro, Mariane? Essa foi a última. Pronto. Para finalizar, eu gostaria só de falar mais umas coisinhas. Nós vamos falar agora do futuro do MEI. O que é reservado para o MEI no futuro? Né? A primeira novidade que nós trazemos é que já existe um projeto, né, com a intenção de alterar novamente a faixa de faturamento de 81 para 140 mil. Ainda é um projeto que está em andamento, já tivemos alguma notícia, mas isso é coisa provavelmente para 2022. Né? Existe também um projeto de lei que atinge a categoria dos caminhoneiros. O caminhoneiro ele pode ser MEI, mas é uma categoria separada, principalmente aquele que faz transporte interestadual. Então, isso também existe um projeto de lei que vai atingir exatamente essa categoria, né? Que aí vai aumentar também o faturamento dele, e que esse decreto
a intenção, pelo menos nos estudos que foram feitos, é de atingir, pelo menos, amparar mais de 800 mil caminhoneiros. Então, quer dizer, somente com esse projeto, provavelmente terão mais 800 mil MEIs, né, somente nessa categoria de caminhoneiro. Né? E olhando tudo isso, né, a gente imagina que o futuro do MEI está garantido. Né? Se a gente observar não o cenário nosso, político, econômico, né, e o grau de aderência, né, da tipologia empresarial do MEI, né, entre as classes profissionais liberais e mesmo do trabalhador de ensino médio fundamental, é assim, é um futuro garantido, até exatamente por conta dessa facilidade e ser exatamente essa válvula que o pequeno, o micro, o desempregado tem para a gente. Né? E, para finalizar, eu gostaria de trazer duas frases de duas pessoas que trabalharam com o MEI, inclusive um foi um deputado que criou a lei lá em 2008. Né? É bacharel em Ciências Militares e em Direito. Né? Ele é ex-presidente da Junta Comercial Industrial lá do Rio Grande do Sul. E ele dizia que assim, as pessoas até esperam que os limites, né, de faturamento e do número de atividades permitidas do MEI, que elas cresçam. É o que todo mundo, né, quer. Né? Porém, ao olhar mais à frente, né, pode-se vislumbrar um futuro no qual o MEI rivalize de forma quase que equivalente com as modalidades tradicionais de contratação. Né? Isso ele disse algum tempo atrás e nós já estamos vendo isso. Né? Já existe também nesse decreto, né, de aumentar esse limite, também a intenção de começar a permitir mais de um funcionário, né, que é uma coisinha também que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Né? E a última frase que eu trouxe, que é de um deputado federal, Carlos Rauli, ele é economista e político, né, deputado federal, que estava lá na comissão que criou o MEI em 2008, né, e que ele dizia o seguinte: empregos vêm da produção, produção gera riqueza, riqueza gera tributos, né, que geram mais o social. Né? Dentro de tudo isso está a micro, pequena, o MEI, né, que é, hoje, o nosso principal condutor da economia. Né? Então, aqui termina a minha fala. Né? Estamos agora passando para o professor para ele dar prosseguimento com a Larissa. Excelente, Edmar, excelente. Pessoal, e vocês viram, com essa abundância de informação, que a nossa necessidade de refletir em cima dessas questões, desses dados, é imprescindível, porque nós fazemos parte de um público-alvo que, de uma forma ou de outra, diretamente vai poder atuar junto ao MEI, quer seja enquanto profissionais da administração, do serviço social, da contabilidade, da informática, bem, todas as áreas que, de uma forma ou de outra, devem estar contempladas nos que estão inseridos dentro desse minicurso. E a outra questão também é que, por conta dessas informações, nós vimos ainda muita precisão de treinamento, de subsídio, de orientação, de condução. O povo brasileiro é um povo guerreiro, o povo brasileiro é um povo destemido. Mas eu lembro sempre que, se fosse mais bem orientado, mais subsidiado, todo esse esforço, toda essa força empreendedora que a gente vê extravasando em cada um desses, poderia gerar muito mais benefícios positivos para a nossa brasilidade como um todo. E aí nós, enquanto profissionais, nós, enquanto acadêmicos, mais cedo ou mais tarde, vamos fazer o que, de uma forma ou de outra, o NAF vem fazendo. O dia a dia do NAF, pessoal, é justamente esse. Vem o José MEI, a Maria MEI nos procurar. Essas questões que foram trazidas já fazem parte do nosso dia a dia. E aí, a nossa orientação é fundamental e imprescindível
para que eles continuem agindo da forma mais cabível possível. Eles, Edmar é testemunha, Mariane é testemunha, Larissa é testemunha, como às vezes cria-se um vínculo de amizade do MEI conosco. Eles ficam sempre perguntando a gente como se a gente fosse um porto seguro, como alguém que eles puderam acreditar, que eles puderam confiar. Isso é muito importante. É uma retribuição que, enquanto universidade, enquanto acadêmico, enquanto projeto de extensão, não tem preço, não tem preço. Larissa? Essa questão da retribuição deles com a gente, né? No dia do evento do CRC, que nós fomos convidados a participar do mutirão do MEI, uma pessoa, né, que eu atendi, ela me informou que essa questão deles participarem, deles serem próximos, é porque não é explicado devidamente às pessoas como emitir DAIS mensal, como fazer o parcelamento, porque, assim, são processos que facilmente se resolve na sua própria casa, com o computador, com o seu celular, com os dados do seu CNPJ, e aí você cria o código de acesso. E eles não têm acesso a isso. O próprio Sebrae, né, quando a maioria dos MEIs, eles procuram o Sebrae para poder prestar serviços contábeis, e as pessoas de lá não sabem informar e facilitar a vida do MEI. Esses são muitos dos testemunhos que a gente vem recolhendo, né? Por falar nisso, nós, enquanto NAF, puxado pela Mariane, vamos apresentar uma comunicação científica, né? Um resumo estendido, justamente fruto desse momento que Larissa comentou, né? Nós fomos, enquanto universidade, enquanto curso de contabilidade, convidados para fazer parte desse mutirão. E foi muito gratificante. Pessoal, poder ajudar não tem preço. Poder orientar, poder prestar um serviço de suporte não tem preço. Por favor, sempre que vocês tiveram a oportunidade de se engajar em tipo desses projetos, por favor, participem, porque é imprescindível na nossa formação enquanto indivíduo, enquanto cidadania e enquanto futuro profissional e acadêmico, viu? Lucas, levantou a mão. Opa, professor Plastra. Boa noite, professor. Boa noite, José Edmar, as meninas, Larissa, a Mariane. É Boa noite. Caso que aconteceu próximo de mim, até a fala da Larissa me lembrou, foi que um amigo do meu pai, ele é MEI, e ele estava com uma dúvida em relação ao MEI dele. Ele foi foi fazer as coisas de um jeito meio estabanado. Acabou que ele entrou numa sinuca de bico, o MEI dele, ele perdeu o MEI completamente. E aí depois que ele foi atrás de uma pessoa assim, mais instruída, realmente uma pessoa que entende de fato como é que funciona o MEI, ele falou, pô, cara, mas é porque tu fez isso, isso e isso, era alguma coisa relacionada a abrir 2 MEIs no mesmo endereço, no exato mesmo endereço, que não pode. Aí tu fez isso, a pessoa que estava fazendo isso para ti, ela não te informou e tal, no fim das contas acabou que, né, esse sistema do microempreendedor, que é para facilitar para as pessoas, acabou sendo um empecilho na vida dele, porque ele perdeu a empresa que ele tinha há mais tempo, né, o CNPJ que ele tinha há mais tempo, e o novo que ele estava criando acabou ficando inativo. Então, realmente, essa ação de estar junto com o microempreendedor da universidade, dos profissionais de contabilidade, é realmente muito importante, porque muita gente acaba se perdendo muita oportunidade, né, por conta de uma instrução errada ou até falta de instrução. Como sempre, Lucas, participação muito bacana, seus testemunhos são muito ilustrativos, viu? Bacana esse testemunho. Só reforça, pessoal, só reforça. Eu costumo muito dizer que a nossa missão enquanto universidade pública e gratuita, ela é muito grande. A retribuição que nós temos que fazer para a sociedade é inquestionável e tem que ser muito comprometida. E vocês, lógico que pode ser que aqui nesse público tenha
tenha pessoas que não são da Universidade Estadual do Ceará, mas vocês têm que ter esse senso de responsabilidade e de retribuição. Bacana, viu? Larissa. Boa noite a todos novamente. Diferentemente do Edmar, a minha parte vai ser bem mais prática, né? E eu vou começar a transmitir agora. Como já foi pontuado anteriormente, o MEI surgiu como uma forma de formalização de profissionais informais, facilitação principalmente nas questões tributárias, porque ele é mais simplista, o MEI é isento dos impostos federais. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter noção é que vocês têm que priorizar qual atividade vocês vão escolher para abrir o MEI. Como a Mariane já disponibilizou lá no chat, existem mais de 400 atividades que o MEI pode exercer, e ele pode também exercer mais de uma atividade. Você pode escolher dentre as 16 como primária e dentre as outras 15 como secundária. As documentações são o seu CPF, o título de eleitor, o recibo da última declaração de imposto de renda, se tiver declarado, o CEP da residência, o número de celular para receber um SMS e como eu posso me tornar um MEI. O processo para se tornar MEI é totalmente online. A própria Receita ela fez isso para facilitar, né, deixar mais ágil o processo e não precisa de nenhuma assinatura, nenhum preenchimento de formulário que precisa ser baixado e devidamente assinado. E ela é feita a partir do portal do empreendedor. Clicando na opção Quero ser MEI, e aí, então, na opção Formalize-se. O preenchimento para o cadastro do formulário do MEI é criar sua conta Gov, ou, se você já tiver, só entrar com o número do seu CPF. Aí, a partir daí, você vai seguir o passo a passo que o próprio sistema oferece. Você vai colocar todos os seus dados, como RG, CPF, o número do título de eleitor, novamente a declaração do imposto de renda, os dados do seu negócio, após quais atividades ela vai exercer, e onde ele vai ser realizado, podendo também ser realizado na própria residência. Por ser MEI, também você tem essa opção de a sua residência ser o seu negócio. E então, você define o nome fantasia, atividade, nome da fantasia da sua empresa. Para ser MEI, é necessário não ser servidor público federal, faturar até 81 mil, né, por ano, ou 6.750 por mês, não ter participação em outra empresa como sócio titular, ter no máximo um empregado contratado que receba um salário mínimo, e não pode ter ou abrir filial. Essas regras são estritamente rígidas. Se você... nos próximos dias, nós vamos, né, inclusive, abordar a questão do desenquadramento do MEI por qualquer ponto desse que aconteça, principalmente por conta do faturamento de 81 mil, que muitas vezes é ultrapassado. Mas essas questões aqui são bastante comuns e que muitas pessoas não têm conhecimento acerca dessas limitações. Os principais benefícios do MEI são a aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-maternidade, a facilidade na abertura de contas e obtenção de crédito e emissão de notas fiscais. Como já pontuei, né, nós participamos do evento do CRC.
E numa pesquisa que foi feita pela professora Iane, né, que ela não está presente agora, a maioria dos MEIs presentes lá eram justamente pessoas que queriam o benefício do INSS, porque viam no MEI uma forma de ter esse direito e, por não ter escolaridade, um grau de escolaridade muito grande, viram no MEI essa oportunidade. A emissão de notas fiscais não é obrigatório o MEI, mas ele tem essa oportunidade, você precisa só verificar com a prefeitura da sua cidade e com a Cefaz, na verdade, se você tem essa disponibilidade, e você também pode estar usar cartão de crédito, entre outras coisas. O MEI pode ter funcionário, né, que ele tem que ser registrado e ter um salário mínimo registrado, um funcionário por CNPJ com um salário mínimo ou o piso salarial da categoria. O MEI, ele precisa mensalmente pagar uma taxa para no DAS, pela forma do DAS, né, o boleto, e dependendo do tipo de serviço que você for escolher para exercer sua atividade, esse DAS vai variar o valor. ICMS é para atividades de comércio ou indústria, INSS é de prestação de serviço, e o ISS é presente em todas as categorias para o MEI. E aí, os valores mensais da contribuição do MEI em 2021 são R$ 56,00 para comércio e indústria, sendo 55 do INSS e R$ 1,00 do ICMS. R$ 60,00 para prestação de serviço, sendo 55 do INSS ou R$ 5,00 de ISS. R$ 61,00 para comércio e serviço, sendo 55 do INSS, mais R$ 1,00 do ICMS, mais 5 do ISS. Quem não pode ser MEI? Não pode ser MEI qualquer profissional que tenha um diploma e que exerça a sua própria função como MEI. Por exemplo, um fisioterapeuta, ele não pode exercer sua função como fisioterapeuta sendo MEI. Isso é proibido, estritamente proibido. Mas ele pode ser fisioterapeuta e exercer uma atividade como, sei lá, manicure. Ele pode ter essa opção, mas não como não exercer o diploma que ele tirou. E acho que professor, você vai acrescentar alguma coisa? O Felipe levantou a mão novamente. E aí, Felipe? Pode falar. Pronto, mas isso daí, o MEI só é restrito para quem exerce a atividade na qual foi formada. Se você for formado e não exercer, não tem problema, pode tirar o MEI do mesmo jeito, né? Pode, como eu disse, se você for formado em contabilidade, quiser exercer uma função como, sei lá, quiser criar um comércio para vender água, você pode. Você só não pode usar o MEI para exercer sua função de contador. Cauane tem uma pergunta, levantou a mão. Boa noite. Boa noite, Cauane. São duas dúvidas, na verdade. Na questão do faturamento, né? Foi colocado aí, se eu não me engano, que é 6.750 por mês, eu acho, né? Foi colocado? Isso. Pronto. Aí, vamos supor que no mês a pessoa fez só 2.000, né? Ela não completou esse valor todo. No outro mês, ela pode passar desses 6.750, já que em um mês não foi atingido esse limite de 6.750? Não é um valor acumulativo. Você pode fazer até 6.750. Agora, se você passar, em algum mês, você passar desse valor, você tem que fazer, preencher informar no próprio portal do empreendedor os seus faturamentos e o que ocorreu para que esse faturamento fosse ultrapassado.
E aí existem limites, né, se você excedeu mais de 20% do faturamento ou 10% do faturamento, e aí se você comunicando previamente eles, aí você pode, de alguma forma, em alguns casos, impossibilitar o desenquadramento. Entendi. Aí outra coisa em relação às compras, eles têm como ter. Elas têm, né? Pelo CNPJ, mas assim, tem um limite em relação às compras também? Como assim, compras? Tipo assim, em relação ao faturamento, é 81 mil, né? Mas de compras, eu tenho um limite de compras que eu tenho que ter ou é tipo ilimitado? De insumos, de estoque, né, Cauane, que você está Isso falando. mesmo. Então, não existe uma regra clara sobre essa questão, até porque vai depender muito da renda da própria empresa e do quanto que ela pode arcar com isso, mas você vai ter que comprar estoque, dependendo da atividade que você for exercer, você vai ter que comprar um estoque de acordo com o faturamento da sua empresa, que você Com tem certeza. naquela situação presente. Cauane, a relação custo, despesa, receita é uma equação que ela tem que ser equilibrada e viável de tal forma que você tenha a condição de, através das suas receitas, fazer as aquisições que sejam cabíveis. Imagina que você tem esse teto, 81 mil. Aí você pega e compra 150 mil de insumo. Como é que você justifica isso? Você não tem como justificar. Alguma coisa está equivocada nisso. Mas vamos dizer que você apresente uma compra de 55 mil ao longo do ano todinho, né? É algo plenamente cabível, porque a diferença para 81 você pode raciocinar que seja margem de lucro, valor agregado do produto, todas essas outras questões que estão inerentemente inseridas, né? Tal forma que, se houver extrapolações que no campo da lei não possam ser previdas como justificáveis, você pode estar passivo a perder a condição de MEI e criar todos os problemas que a gente ainda vai estudar mais lá na frente, ok? Aí Lucas levantou a mão e Mariane também levantou a mão. Pode perguntar. Eu só queria complementar aqui sobre o faturamento, né, mensal. Se você tiver um faturamento, o importante é o faturamento final, o anual, que não passe de 81 mil. Mas durante o mês, você pode ter 0 e no outro mês você ter 8 mil reais, entendeu? De faturamento. Não importa muito o faturamento mensal. O importante é o total do ano quando você for realizar a declaração. Não pode ser maior que 81 mil. Lucas? Boa noite. Eu queria saber o que acontece com a pessoa que está trabalhando em regime de CLT e abre o MEI. Só pode repetir. O que acontece com uma pessoa que está trabalhando em regime de CLT e abre o MEI. Pronto. O regime de CLT, dentro das regras do MEI, né, você pode trabalhar em um regime de CLT e abrir um MEI, mas se você for demitido, você perde o seguro-desemprego e aí você não tem direito a esse benefício. Elas não são regras excludentes, elas não são regras que se excluem, mas tem essas especificidades, essas pertinências que de vez em quando precisam ser observadas. Nauan levantou a mão primeiro, depois Maria Eduarda. Oi, gente. Ainda sobre a questão do funcionário. O MEI que contrata o funcionário, esse funcionário, no vínculo empregatício com o MEI, ele também tem direito a benefícios previdenciários? Tem. Ele tem todos os benefícios. O MEI ele tem que garantir isso.
e pagar pelo menos um salário mínimo. Maria Eduarda. Assim, eu queria saber, tipo, vamos supor, eu recebo algum auxílio do governo, tipo um Bolsa Família, e eu quero abrir um MEI. Eu perco o auxílio que o governo me dá? Olha, eu acho que quem sabe me responder melhor essa é o Edmar. Vai, Edmar. Gente, seguinte, quando você tem algum benefício do governo que você passa a ser um microempreendedor individual, existe a possibilidade de perder o benefício. Não é uma coisa garantida. São algumas regras que, assim, eu vou até ficar devendo aqui as regras, mas, assim, existe a possibilidade de perder o benefício. Vai depender, inclusive, de faturamento, desse tipo de coisa. Mas é uma possibilidade de se perder o benefício, sim, tá? Inclusive, recai até na história do funcionário CLT que abre o MEI. É possível, mas tem algumas regras que ele tem que cumprir, tá? Mas existe a possibilidade, sim, de perder o benefício. Agora, até onde a gente foi se informando, né? As questões que envolvem os benefícios sociais fornecidos pelo governo, eles estão atrelados a não impeditivos, mas atrelados à condição de renda média familiar. Então, tudo isso é como se a gente estivesse tendo que montar um mosaico de sim e não, sim e não. As possibilidades que anulam outras ou que permitem outras. E aí geram, né, uma série de questões que podem precisar ser melhores esclarecidas. A questão é que os benefícios sociais, diferente do que se imagina, não é um fomento à preguiça ou à não ação daquele indivíduo. É um incentivo para fazer com que a dignidade humana minimamente fique salvaguardada, né? Ok? Maria Tainá levantou a mão, Rayane depois levantou a mão. Pronto, boa noite, gente. Com relação ao funcionário. Quando a gente fala que o MEI só pode ter um funcionário, a gente está falando de um funcionário extra à pessoa que abriu um MEI. Então, no caso, se eu abro um MEI, eu posso ter mais um funcionário e eu também posso trabalhar na minha empresa. Exato, né? Aí, exatamente. nesse caso, como é que fica os meus valores? Eu também tenho que receber um salário mínimo e pagar tudo direitinho conforme manda o figurino, né? Tipo, de participação de INSS, coisas assim. Deu para entender minha pergunta? O que sobra é do empreendedor, Tainá. Você está entendendo? O colaborador vai receber aquele salário. O que sobra é do empreendedor. Se você pega 6.750, se você tira 1.100, tá entendendo? Vai sobrar 5 e alguma coisa. 5 alguma coisa menos os custos, vai sobrar alguma coisa, então aí vai ficar, né? Ok? Entendi. Obrigada. Só complementando, Tainá, na verdade, você não é funcionário da sua empresa. Você é a empresária. Então, você está contratando um funcionário. Então, tipo, com relação aos benefícios, por exemplo, aqueles R$60, 61,55 que você paga através do DAS, aquilo ali é o que vai lhe dar direito à sua aposentadoria, ao seu benefício. O do funcionário funciona exatamente como se fosse um CLT. Você vai ter que pagar lá os 8%, o funcionário vai ter que tirar parte dele do INSS, então tudo vai ser separado. O funcionário ele vai ter as contribuições dele, como tem lá no contra-cheque normal, tá? A contratação vai ser, você vai ter que assinar a carteira, vai ter todas as obrigações e férias, tudo, você vai ter tudo. Pagamento mínimo de um salário ou o piso da categoria. Então, tudo isso com relação ao funcionário. Quanto a você que está abrindo o MEI, você é a empresária, você vai ter outras obrigações e direitos conforme que você paga lá.
aqueles R$ 55 que você paga é exatamente o seu INSS. Então, você não vai receber um salário, você não é obrigado a receber um salário, não, eu sou o MEI e vou ter que receber um salário mínimo. Não. A sua empresa, simplesmente, você pode, no primeiro mês, receber só R$ 100, como no segundo mês, você tirar 5 mil. Isso aí é você que vai decidir, porque é você a dona da empresa, daquele MEI, daquele CNPJ. Ok? Rayane. Obrigada, professor. Professor, eu queria falar só em relação à dúvida que tiveram do Bolsa Família, né? No caso, algumas pessoas ela abrem o MEI somente para ter acesso aos benefícios do INSS, né? Então, às vezes, ela não tem faturamento no MEI, e é esse motivo que ela continua recebendo o benefício, muitas vezes, né? Ou seja, é uma estratégia mais em conta de você pensar na sua seguridade. E aí, como você não vai ter renda, você não vai extrapolar os tetos de renda que fazem com que você saia dos programas de assistência social do governo. Show de bola, Rayane. Obrigado pela informação. Inclusive, no evento do CRC, a maioria ali não tinha, realmente, como foram mais, eles têm MEI mais por conta do INSS, quando a gente estava fazendo a declaração, todos declaravam que não tinham feito nenhum faturamento anual, justamente porque eles só queriam esse benefício. Pagam as taxas. Principalmente se não declarar não fizer a declaração anual, eles têm depois esses mutirões do CRC junto com a Receita, é justamente para regularizar as declarações anuais, e daí eles vão gerar um DAS, e nesse DAS vai ter contido o INSS e o outro imposto que a atividade que aquele mês escolheu tiver presente, como pode ser mais o ICMS ou o ICSS, ou ICMS, INSS e ISS, mas eles pagam sim a taxa. Gente, deixa eu só complementar a dúvida que ficou referente a quem recebe benefício para abrir MEI. Ainda ficou meio que... Mas, assim, como eu falei, você pode perder o benefício, mas também você pode manter o seu benefício. Vou dar um exemplo. Você é aposentado por invalidez, tá? E aí você vai se cadastra como MEI. Então, neste caso, tá? Se a assistência social definir que você poderia trabalhar mesmo com aquela invalidez, ou se aquela invalidez não lhe impediria de trabalhar, então você perde o seu benefício, tá? E no caso, por exemplo, dos benefícios que ele chama de benefício social, que é um chamado BPC, tá? Que aí é referente à renda da família. Você pode continuar com o seu benefício. Aí vai depender do faturamento. Novamente, o serviço social vai avaliar a sua renda. Se você chegar num certo teto, aí sim você perde o seu BPC. Mas se você não ultrapassar aquele teto do BPC, aquela renda familiar, você continua com o seu benefício. Pessoal, algum questionamento mais, pessoal? Nauan? Quanto aos benefícios que o MEI recebe durante o exercício, existe algum requisito, um requisito mínimo de tempo de contribuição para poder obter? Não. Não existe. Não tem essa limitação. Mas ele vai ter que ter um mínimo de contribuição, não vai não? Se tiver aberto há um ano, há um mês, ele não vai ter contribuído praticamente nada com o INSS. O valor que ele vai receber será pouquíssimo. A pergunta o tempo de contribuição que o MEI tem que fazer se adequa às regras padrão para a Seguridade Social? Essa é a pergunta. Assim, pelo menos 20 anos de contribuição, tá entendendo? Idade mínima para se aposentar, todo é um enquadramento que
que fica justaposto, viu, Nauan? Que fica justaposto. A regra maior da seguridade prevalece e aquela opção é uma das opções de seguridade. No caso, ele também, se eu não me engano, ele não pode se aposentar por tempo de contribuição, né? Só por idade e validez, se eu não me engano, não é isso? É mesmo, ele tem que ter um tempo mínimo de contribuição, que é um pré-requisito, e tem a idade mínima de aposentadoria, ou a invalidez, está entendendo? Então, as regras são... O que é que está vigente hoje? 20 anos de contribuição para um homem, idade mínima 65 anos. 15 anos de contribuição para a mulher, idade mínima 62 anos. Essa regra, ela é justaposta também em termos de contribuição do MEI, ok? A outra opção é aquela opção que ninguém quer se aposentar, né? Se aposentar por invalidez é uma opção que acaba sendo um percalço ou um sinistro inconveniente, mas ela se aplica também, viu, na hora. A aposentadoria por invalidez, o MEI tem que ter no mínimo 12 meses desde sua abertura, né? Ele tem que estar ativo durante 12 meses. Show de bola. Quem mais? Isso se não for por acidente de trabalho, tá? Porque com relação a acidente de trabalho, aqueles benefícios que você tem como acidente, funcionam como o INSS normal. Tipo, se o MEI tiver há um mês, contribuiu com um único mês, e ele teve um acidente de trabalho, né, que ficou inválido, ele vai ter a aposentadoria dele, independente do número de pagamentos, como funciona para qualquer pessoa. Tá? Só para isso. Agora, quando não é acidente de trabalho, aí sim tem que ter o período mínimo de 12 contribuições. Quem mais, pessoal? Só complementando, né? São 15 anos de contribuição para o MEI ter o direito dele reconhecido. Aí são 60 anos para mulheres e 65 anos para homens. Para homens. Tainá. Professor, a minha dúvida é uma dúvida assim, mais, de certa forma, generalizada. Porque, assim, o MEI, ele é uma das formas mais simples de se obter um CNPJ, né? E justamente é pregado muito isso de que o MEI tem essa facilidade, tem essa simplicidade. Só que, como a própria Larissa falou, do caso da pessoa lá no mutirão, não é uma coisa realmente tão simples assim, né? E eu fico pensando o que a gente poderia fazer enquanto possíveis futuros contadores, né, futuros administradores, para facilitar mais essa questão do MEI. Porque eu vejo que, tipo, a pessoa consegue abrir a empresa na internet, ela consegue o CNPJ dela de uma forma fácil, mas depois ela continuar mantendo esse CNPJ já é uma coisa mais complicada. Ela não tem mais essas informações, ela não tem mais muito esse acompanhamento. Parece muito que as pessoas fizeram o MEI e depois largaram mão. Tipo assim, não, tá aqui, a gente vai dar a oportunidade para vocês, mas aí agora vocês vão sozinhos e se virem sozinhos. E eu fico me perguntando, o senhor, o Edmar, como mais experientes, né? O que a gente pode fazer nessa situação? Como a gente pode ajudar a ser realmente um processo ainda mais simplificado? Excelente pergunta, Tainá. Excelente pergunta. Como é que eu gostaria de refletir a respeito do que você fez? Qual é o papel da academia, da universidade, de nós, enquanto professores, enquanto alunos, quando nos debruçamos para estudar determinado conteúdo? A gente se debruça para estudar o conteúdo porque acredita que, se debruçando para estudar, algumas lacunas que existem podem ser percebidas. O que é que nós estamos fazendo lá no NAF? É algo que vai justamente na direção do que você perguntou. Eu estou atendendo o MEI. Seu José ou Dona Maria batem na minha porta, trazem as suas dores, trazem os seus problemas, trazem as suas dificuldades. Nós fazemos o atendimento, tentamos resolver a bronca dele
e prestamos um relatório de atendimento para a Receita Federal, para a Secretaria da Fazenda, para a Secretaria de Finanças, que, através desses relatórios, vão ajustando ou melhorando todo esse sistema de funcionamento que envolve esse tipo de pré-requisito. Mas a gente também faz o quê? A gente pode escrever um artigo científico. A gente pode participar de simpósios, seminários, e nos simpósios e seminários da administração, da contabilidade, nós podemos apresentar esses trabalhos e dizer: senhor legislador, parece que vocês fizeram essa lei e depois deixaram ele solto. Nas nossas pesquisas, nós observamos que essa lei precisa melhorar nisso, precisa melhorar nisso, precisa melhorar nisso. Então, Tainá, eu adorei sua pergunta, porque ela materializa o papel da universidade, de nós professores, de nós alunos, na direção de construção do conhecimento. Construção do conhecimento. Eu não sei se você já deve ter ouvido, com certeza você já deve ter ouvido, as famosas audiências públicas. Vocês já ouviram esse termo, audiência pública, pessoal? Né? O que são as audiências públicas? São momentos que acontecem antes que os projetos de lei tramitem para se tornar lei. Nessas audiências públicas, a sociedade civil organizada, as associações classistas vão lá para opinar. As universidades estão sempre presentes. E aí, os estudiosos dos assuntos vão ser convocados. Então, a sua observação, ela é uma observação que vai ao encontro, ou seja, abraça a nossa pretensão. Nós estamos deliberadamente querendo estudar cada vez mais o MEI, para estudar o MEI e para, entendendo melhor o MEI, poder contribuir para que eles possam ser melhor subsidiados, viu? Bacanérrima a sua pergunta, Tainá. Larissa? Complementando, né, o que o senhor falou, quando a gente entrou no NAF, a gente viu no Instagram uma oportunidade da gente atuar em pandemia, em época ainda que as coisas estavam fechadas e a gente não podia fazer o nosso atendimento presencial. E aí, eu, Mariane e uma pessoa que já saiu do projeto, nós pensamos em reativar Giovana, pode dizer o nome. Giovana. Mas, tá bom. Pensamos em reativar o projeto para justamente poder facilitar certas coisas. E aí, juntamente com o CRC, da experiência que nós tivemos com o CRC, nós reforçamos ainda mais a questão do MEI, porque a gente percebeu como é defasado o entendimento dele sobre a declaração anual, a emissão de DAS. E essa defasagem no entendimento deles sobre coisas simples que eles podem fazer sem precisar ir a uma empresa, alguma coisa física, enfrentar filas para poder ser atendido e fazer em casa. Nós estamos a gente está, além disso, né, de ajudar eles a ter também educação financeira, e é justamente um tema do artigo científico que eu e a Mariane e a Giovana estamos produzindo para a matéria de metodologia do trabalho científico do professor Plácido, que usar o NAF como forma de disseminação de conteúdo, principalmente para essas pessoas hipossuficientes, né, que são baixa renda, majoritariamente o MEI é para quem não tem um grau de escolaridade muito grande e que viu nele uma forma de formalização e um ganho de benefício do INSS, porque muitas vezes não consegue um emprego em regime de CLT. Show de bola. Deu para entender, Tainá? Excelente pergunta sua, viu? Nós temos que ter esse compromisso, nós temos que ter esse entendimento. O papel da gente na academia é estudar as questões e oferecer, né? E oferecer à sociedade civil um entendimento crítico das questões, qualquer que seja, qualquer que seja. Bacana, pessoal, tá tranquilo? Por hoje
Correspondeu à expectativa de vocês? Hein? Todos preencheram? Muito boa aula hoje, viu, professor? E também dos demais integrantes, da Larissa, do José Edmar, e também da que está no NAF, Mariane. A Mariane também, né? Muito boa aula hoje, tá? Então, de parabéns. Show de bola. Preencheram o formulário de frequência? Hein? Sim. Ana, que bom, né? Então, Tá faltando só o santo número de matrícula, professor, que eu nunca decoro. não, aí é, pois aí tem que colocar lá, viu, meu irmão? Nos ajude. Professor, Diga aí, Saulo. onde é que está o formulário de matrícula? O formulário de presença. Nós botamos no chat. Tu põe de novo, Mariane, o formulário de frequência? Pode sim, professor. Vou enviar de novo. Pessoal, muito bom, viu? Muito bom. Amanhã, no mesmo horário, para o segundo dia. Espero realmente que tenha correspondido. Amanhã, mais conteúdo, mais perguntas. Vocês participaram de uma forma muito positiva, muito construtiva, fazendo com que essa coletividade se potencialize. É assim que a gente tem que fazer mesmo, viu? Parabéns a cada um de vocês, viu? Parabéns a cada um de vocês. Mariane, sabe dar um print na tela para registrar? 76. Pois aí, para a gente terminar com chave de ouro o primeiro dia do nosso encontro, viu? É bom. Obrigado. É bom quem puder abrir a câmera, né, professor? Ah, rapaz, boa ideia, Lucas. Boa ideia. Quem puder abrir a câmera, por favor. Lucas, você é sempre fenomenal, viu? Vamos lá, pessoal. Quem puder abrir a câmera, vamos lá. Por favor, para a gente bater um print, dar um print. Show de bola, pessoal. Vamos lá? Vamos, pessoal. Posso tirar? Vamos lá. Aí, ó. Todo bonitão aí, Guilherme. Eita. Vamos lá. Olha aí. Cada qual se endireitando. Passaram o perfume para bater a fotografia. Hein? Valeu, grandes Mateus. Nauan, pode tirar. Show de bola, viu? Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Até amanhã. Se Deus quiser. Boa noite, gente. Boa noite, gente.